Salve, salve, mundo adorável, salve, salve, família adora, seguidores do nosso canal. Estamos aqui com o nosso convidado ilustre. Vamos inaugurar o nosso podcast itinerante em formato audiovisual, da melhor maneira possível, que é entrevistando o nosso amigo Cláudio. Muito prazer, meu irmão. Muito prazer também estar aqui com você, né? Devido a muitos anos a gente se comunicando nas redes sociais, né? Só um lado, outro de outro. Você aqui em Minas Gerais, eu na Bahia. E hoje, depois de muitos anos de conversa, estamos aqui juntos, né? É verdade. O Cláudio é uma figura super carismática. Ele tem um perfil nas redes sociais, que é o mesmo no TikTok, no Kawaii. Você tem Kawaii também? Também tem um Kawaii. Vou deixar aqui a caneca, que é o presente da Adora, Aí, guardadinha aqui de recordação. Cláudio Palestrante, vou deixar na descrição, na legenda. Cláudio Palestrante, no meu Instagram, Cláudio Palestrante, no meu TikTok, Cláudio Palestrante. Ele vai falar tudo então, e não vai esconder nada, não é isso, Cláudio? Não tem como esconder, né? É impossível, porque você se coloca lá, entra lá no pesquisa, só basta colocar Cláudio Vieira, tá lá. Tá tudo... Nós vamos perguntar tudo pro Cláudio, vai contar como é a vida dele, vai falar sobre os sonhos, projetos, sobre as palestras que ele faz pelo Brasil inteiro, Cláudio. Brasil e no mundo inteiro. Maravilha! Inclusive, o primeiro vídeo que eu assisti do Cláudio, até perguntei, ele confirmou, ele estava no Caribe, tomando banho de mar. Eu vou recuperar esse vídeo e vou repostá-lo, porque eu acho maravilhoso, viu, Cláudio? Tá lá no TikTok, vai lá no TikTok, você vai ver lá o mesmo vídeo. A gente estava conversando aqui nos bastidores, olha que chique, Cláudio. Olha! A gente vai até falar num tom mais alto, porque a gente está a céu aberto aqui, sem nenhuma estrutura, aqui é tudo raiz, né? Para poder conversar. E eu quero saber algumas coisas de você. Algumas não, várias. Quantos anos você tem, Cláudio? Então, eu vou falar um pouquinho assim. Quando eu nasci, né? Nasci diferente e tal. O profissional da saúde falou, né, para minha mãe ali, depois do parto, para todos que estavam ali presentes, que essa criança não iria sobreviver nem 24 horas de vida. É fato. E hoje eu posso responder para você, meu amigo, que 48 anos. Olha que coisa. Pra mim é uma controvérsia, né? A cutstalada tá em dia, hein? Tá maravilhosa, hein? Então é isso. Né? 24 horas, hoje tenho 48 anos. Aonde você nasceu, Cláudio? Então, eu nasci na cidade, né, no interior da Bahia, na cidade de Monte Santo, Bahia. Fica pro norte da Bahia, quase divisa com Sergipe. Isso, divisa com Sergipe mesmo. Como é que foi a sua infância, Cláudio? Então, se eu disser que foi fácil, também não foi fácil. Mas para mim foi tudo normal. Né? Eu tive chances de brincar com outras crianças. Tive a oportunidade de interagir também no meio social. E o mais importante de tudo é a interação com a família, né? Que é o mais importante, porque muitas vezes algumas famílias que tem alguém que tem um filho, um primo, um parentesco, que possa ter até uma formação diferente, e muitas vezes se esquivam de sair no meio social com medo de se ter algum repúdio, algo assim. Já no meu caso foi diferente, ninguém teve isso da minha família. Olha. Então, assim, todos lá na minha casa tratam o Cláudio como um Cláudio normal. Não é um Cláudio como um Cláudio coitado, um Cláudio que precisa de um... Claro, tem que ter um cuidado, é óbvio. Mas quando eu digo um cuidado, quando eu vou dizer um cuidado, muitas vezes um cuidado, entre aspas, um cuidado, aquele cuidado de coitado. Não, eu nunca tive esse cuidado, graças a Deus. Entendi. Né? Então é um Cláudio normal. Né? Como eu fiz eu tenho umas frases que eu escrevo, né, que o que é que um homem de joelho faz além de rezar? Porque eu ando de joelho. Eu ando como qualquer um que dança, canta, chora, grita. Se tiver zangado, zanga também, isso é normal. Faz tudo. Olha só. O curioso é que eu vou registrar isso de todos os ângulos. Eu tô com duas câmeras torcendo porque eu não trouxe tripé.
torcendo para que ela ali possa estar registrando tudo bem. Então, para garantir, eu vou gravar com outra câmera também. Mas é muito importante compartilhar um pouco da sua vida no meio que você se encontra, porque eu tenho casos de muitas pessoas que, por problemas complexos de saúde, acabam não conseguindo se adaptar em outra cidade escolhida para morar ou fazer o tratamento, mas são extremamente bem quistos na cidade onde nasceram. E isso acontece com você? Olha, não. Por exemplo, eu saí da minha cidade, do estado, da Bahia. Hoje eu estou aqui em Juiz de Fora. Para mim, o que diferencia é que às vezes aperta aquela saudade. Uhum. Mas assim, para mim é normal. Não tenho nenhuma restrição, nenhuma falta de... eu estou acostumado, adaptado na minha casa, na minha cidade, no meu estado. Não, tranquilo. Tanto que eu viajo para o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Já viajei para outros países. Então, assim, eu acabo me adaptando. Tá com o passaporte cheio de carimbo, então. O Cláudio teve uma infância feliz? Sim, teve divertido. Graças a Deus. Sim. O Cláudio estudou, fez o curso completo, regular, com alguma dificuldade? Não. A princípio, como eu falo sempre nas minhas palestras, no início eu queria tanto estudar, eu tinha aquela vontade, aquela sede enorme. E aí minha mãe, sempre que ela tinha medo de colocar logo de primeiro, colocar o Cláudio na escola, sem saber, né, como a escola iria me receber, os alunos, né, as crianças na época. Então aí eu comecei a aprender dentro de casa. Algumas coisas, né, tipo, a gente contratou alguém. E aí me ensinava a ler, aí depois eu aprendi a escrever. Quando eu senti muito seguro, quando eu aprendi a ler e a escrever, aí sim, aí eu exigia, né, não, eu quero ir para uma escola normal, regular. Uhum. Aí fui e confesso para vocês, nenhuma dificuldade. Foi como se fosse normal. Os professores ali, a classe docente ali, recebeu normal, sem nenhuma restrição. O interessante é que as crianças lá na época, meus colegas, na época me aceitaram normal. Não viram o Cláudio, como eu falei, um coitadinho, normal. Então aí e outra coisa, eu concluí naquela época, né, como é diferente, hoje a gente tem o fundamental e o médio, enfim. Então eu concluí a 8ª série, fui para o 2º grau, fiz um curso técnico de magistério, né, estagiei durante 3 anos também. Eu ainda tive a experiência de dar aula em sala de aula. Olha, você era professor de quê? Não, eu ensinava alunos de 3ª e 4ª série. Olha. Então eram todas as disciplinas. Que legal, todas as disciplinas? Sim. Era português, matemática, história, geografia. Que barato. Né? Então eu ensinava todas as disciplinas nesse período. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa, eu gostei. Eu quase não tenho que perguntar, porque ele fala tudo o que eu quero saber, eu não tenho nada para perguntar, só deixar ele falando, então, já preenche toda a minha vontade de querer saber o máximo de você. Obrigado por tudo, já te antecipando. Eu não estou terminando não, mas eu já estou te agradecendo. Oxi! Esse trem tá... Oxi! Vamos lá. O que o Cláudio gosta e o que o Cláudio não gosta? Olha, eu gosto de estar tranquilo, gosto de fazer, me sentir à vontade daquilo que tenho que fazer, sabe? Eu gosto de interagir com as pessoas, com as pessoas, um ser humano, gosto de viajar, gosto de... Percebe-se. Né, de estudar também, né? Gosto de... Sou curioso de tudo. O que eu não gosto, né, é ver coisas erradas, né, no meio que a gente vive, a conduta, mas quem sou eu? Não estou julgando, apenas uma opinião. Mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Qual que é a importância de Deus na sua vida, Cláudio? Deus para mim é tudo. Eu acho que se não fosse a minha fé, eu não estaria aqui nem falando com você. Então, para mim, Deus é
Eu sempre falo nas minhas palestras, Deus é que mata a nossa fome. Quando eu digo mata a fome, é a fome espiritual. É a fome espiritual. Então Deus é nosso alimento. Então sem o nosso alimento da fé e de perseverança e de persistir, a gente não é nada. Claro que quando a gente sente fome, a gente tem que comer um pão, um feijão, um arroz, claro, isso é óbvio. Mas o nosso alimento fundamental é a fé. Por mais que a gente caia, né? Quantas vezes você está contando a história dele é bonita. Eu já caí várias vezes. Se vocês perguntar quantas vezes eu já caí, nem eu vou responder, porque eu já caí várias vezes. Mas para mim, quanto mais eu caio, mais eu fico mais fortificado, mais sinto mais a fortaleza e a fé que habita no meu coração. Que isso, essas palavras vão ficar para sempre eternizadas em minha memória e estão registradas aqui para que eu possa resgatá-las em minhas lembranças e no futuro poder reviver esses momentos. Claro que eu sonho em poder te encontrar mais vezes em outros lugares. Já pensou a gente se topar por aí nesse mundão de meu Deus, Cláudio? Eu não duvido. O Cláudio é palestrante. Cláudio, fala um pouquinho da sua experiência como palestrante. A minha experiência já tem mais de 20 anos. Na verdade, eu fui pego de surpresa. Então, na época, eu tive que sair pela primeira vez da minha cidade para buscar melhorias para mim, resolver algumas coisas pendentes, enfim. E quando eu saí da minha cidade, de Monte Santo, e fui para outra cidade grande, tipo Juiz de Fora, é a cidade Feira de Santana, na Bahia, acho que todos conhecem. Então foi lá que foi meu pilar. Eu acho que minha vida começou, foi lá. Foi através da cidade que o mundo começou a conhecer a minha história. Porque lá eu tive a oportunidade, estudei, fiz a oportunidade de fazer faculdades, cursinhos e muitas coisas. E lá as pessoas começaram a me conhecer. Foi lá que eu criei as minhas primeiras redes sociais, por isso que eu digo que foi lá. E de lá pra cá, né, recebi convites. Aí, como eu sou católico, recebi convite de um primo meu que morava lá em Feira para ir pra missa. E aí eu fui pego de surpresa, gente. Quando terminou a missa, foi tudo preparado e eu não sabia. Fui pego mesmo de surpresa. Quando terminou a celebração, o padre me chamou até o altar. Isso foi combinado, com certeza, para eu dar o meu testemunho. Então foi lá na igreja que eu comecei a falar um pouco da minha história de vida. E de lá para cá as pessoas lá assistindo lá ficaram curiosas, ficaram também surpresas. E aí lá tinha professores, diretores de escolas, empresas, enfim. Aí eu comecei a receber convites de lá. E você, a partir de então, não deixou mais de palestrar, de viajar o Brasil inteiro e outros lugares do mundo, né? Exatamente. Aí de lá mesmo, quando eu estava morando em Feira, como você falou, eu conheci uma pessoa que não era brasileiro, que estava lá na Bahia, fazendo missões, e fez um convite para eu ir viajar para a Europa. Olha. Fez 3 vezes. A primeira, o segundo convite eu não tinha aceito porque eu estava com medo. Mas aí, como sempre eu falo... Você podia ter me ligado, eu ia no seu lugar tranquilamente. Mas depois que eu li, eu li e trabalho também nas minhas palestras, depois que eu li, muitas coisas eu leio, né, de autores, tanto brasileiro como, né, internacional. Quando eu comecei a ler uma frase de William Shakespeare, que ele tem uma frase que poucas pessoas conhecem, né? Que o medo o nosso maior inimigo é o medo. Ele transforma no pior vilão, porque muitas vezes através do medo você perde muitas oportunidades na vida. Aí eu me inspirei, depois disso, aí eu aceitei, não tem que ter medo não. Então eu fui para a Europa, a primeira vez eu conheci o país Ilha de Malta, que é um país muito pequeno, próximo à Itália.
E de lá Deve ser lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Depois fui para Roma, conheci Roma. Conheci o Papa João Paulo II lá também. E de lá para cá, só bênçãos. Oh, glória! O que você espera do futuro? Mas eu espero de dias melhores. Por exemplo, ontem, estava conversando com uma amiga minha e ela disse: Cláudio, quando a gente está em alguma turbulência, em alguma coisa ruins, problemas gravíssimos, pode ter certeza que em cima desse problema vai se transformar em coisas boas. Então a gente está vendo tragédias, né? Guerras, nação contra nação, o pai contra filho, enfim. Então eu espero um futuro melhor. Claro que a gente vai ter muitas turbulências, vai ter muitas surpresas, né? Mas eu acredito sim em grandes mudanças. Só que mudanças contínuas. Como que, para a gente poder terminar, como é que o Cláudio se define? Me defino, não vou dizer que é uma pessoa tão, né? Não vou dizer assim, maluco, mas um cara corajoso, né? Que não tem medo de arriscar, né? Então, assim, eu me defino como determinado. Quando eu vejo que algo tá ali bem difícil, ao mesmo tempo eu vejo lá no túnel como é que se diz, uma solução. Então eu me defino como corajoso mesmo e quero passar isso para vocês. Olhando no fundo dos olhos de quem está nos assistindo, qual o recado que você gostaria de deixar, Cláudio? Eu quero deixar esse recado para cada um de vocês, que não desista, busque mais amor no coração, humildade, porque o que define nossas características é a simplicidade. Vamos ser mais simples possível em nossas vidas e nunca desistir, nunca desista. É isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos fazer mais uns vídeos aqui para aproveitar essa oportunidade, né? E não deixe de acompanhar Cláudio Palestrante. Você quer deixar o seu telefone de contato também? Não sei se eu posso deixar, né? Porque senão o zap vai, né? Vai bombar? Então é melhor mandar uma mensagem no direct, né? Olha, gente, no direct, ó. No Instagram é Cláudio Palestrante. O meu perfil, a foto tá eu com o Papa. Entendeu? Então tá ali, Cláudio Palestrante. Tá fechado no cadeado, mas eu aceito. E no TikTok, vocês vão me ajudar, porque o TikTok me ajuda. Então, eu peço encarecidamente no TikTok, Cláudio Palestrante -MS. Não deixe de seguir, e a partir de hoje, o nosso novo adorado que vai chegar para compartilhar a vida dele com todos nós. E por favor, sigam e admirem essa pessoa incrível. Obrigado, estou aguardando.